Sejam todos bem-vindos. Estamos dando continuidade às palestras da Sociedade Espírita Discípulos, aqui da cidade de Guaíba, no Rio Grande do Sul. Meu nome é Jorge Luiz Terrichu e hoje nós estaremos falando sobre uma das boas-aventuranças. E é justamente bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, que está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de mais nada, não é? Vamos lembrar das bem-aventuranças. Então, a primeira delas, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, bem-aventurados os que sofrem a perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. E bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados de filho de Deus. Então, as bem-aventuranças, não é? Primeiro, elas foram ditas por Jesus em um discurso à beira do mar da Galileia, não é? E pode ser lido no Evangelho de Mateus, conhecido pelo Sermão da Montanha, não é? Onde Jesus traz aos seus seguidores uma forma diferente dos demais em relação ao comportamento, não é? Então, feito ao pé do monte, né, das Beatitudes, ou seja, um monte das bem-aventuranças, desculpe, e pregou a seus seguidores, ficando conhecido como Sermão da Montanha. É um local escolhido para transmitir os seus ensinamentos, não é? E no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso Evangelho, não é? Ele começa assim: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Mateus 5, item 5. Bem-aventurados os pacíficos, pois que serão chamados de filhos de Deus. E aí, no item 3, sabeis o que foi dito, não matareis, e quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá ser condenado no juízo. E aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado pelo fogo do inferno. Mateus 5, 21 e 22. Bom, o que Jesus quis trazer para nós nesta passagem? Primeiro, nós temos que entender, não é, a definição de bem-aventurança. A bem-aventurança nada mais é do que a felicidade, certo? Então, toda vez que nós dissemos bem-aventurados, ou seja, para que sejamos felizes, não é? Temos que ser brandos e pacíficos. Então, é essa a definição de uma forma muito simples. Por que Jesus trouxe isso para nós nesta passagem do Evangelho? Justamente, ele traz para nós, porque há 2000 anos atrás, hoje ainda somos, muito de nós, muito materialista. Nesta época, há 2000 anos atrás, era mais ainda. Então, precisava trazer para aquele povo sofrido, porque Jesus era acompanhado justamente por essas pessoas. E elas não entendiam por que tanto sofrimento neste planeta. Isso fez com que todos eles, então, buscassem o consolo. E aí Jesus traz, então, esse esclarecimento,
que nós deveríamos, não é, aceitar esses desígnios de Deus, que nós tínhamos que agir sempre de forma branda, de forma pacífica, certo? Porque toda violência, ela gera violência. Então, tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos, não é? Claro que muito difícil para se entender nessa época, justamente por isso, que a gente estava preso a esses valores. Mas Jesus quis trazer para nós justamente esse esclarecimento de que nós deveríamos agir com brandura e aceitar todas as dificuldades que são inerentes ao nosso processo de evolução. Claro, estamos aqui encarnados no planeta Terra. E para viver no planeta Terra, nós necessitamos do nosso alimento, nós necessitamos da nossa roupa, de uma casa, de um local para viver em segurança, abrigado do frio, do calor, enfim. Então, o que Jesus nos alerta é que justamente que o motivo pelo qual nós estamos aqui não é para a evolução natural, mas sim para a evolução espiritual. E que a forma que nós cristãos poderíamos atingir esta evolução seria através da caridade, não é? O amor para com o próximo, que seria a principal lei, não é? Então ele queria dizer que esses bem-aventurados, não é, que são brandos e pacíficos, porque possuirão a terra. Significa dentro do processo de crescimento, de evolução que todos nós agora compreendemos melhor, não é? Porque Jesus diz sempre, não é, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer novamente. Então, o que ele está querendo dizer? Que o planeta Terra, já lá Jesus, lá 2000 anos atrás, já estava colocando claro que o planeta estava num processo, e passaria por esse processo de uma forma muito acelerada, de mudança, de deixando de ser um planeta de provas e expiações, passando a ser um planeta de regeneração. E que para que isso acontecesse, não é? Nós precisaríamos, então, passar por esse processo de mudança, de rever nossos valores e entender que o verdadeiro sentido pelo qual nós estamos aqui no planeta Terra é para essa evolução moral. É claro que necessitamos dos bens materiais, porque a carne precisa do alimento. Então, o nosso espírito está fixado, não é? Preso a esse corpo material através do perispírito, e aí nos traz a oportunidade de experienciar. Porque estando preso a essa carne, nós temos que buscar através do trabalho, através das nossas relações, não é? Com as outras pessoas, ou seja, viver em sociedade, para que a gente possa efetivamente evoluir. E essa dependência, essa interdependência entre nós, entre todos nós que estamos encarnados, vai criando assim a oportunidade de nós trabalharmos em nós, no nosso espírito, não é? Todos esses valores. Ser caridoso, porque o que ocorre? Muitas das vezes nós somos tomados pelas coisas da matéria e damos mais importância a ela. Então, Jesus vem trazer para nós, através da boa-aventurança, dizendo, não é? Que nós temos que ser calmos, que nós temos que ser pacíficos, que tudo aquilo que nós passamos aqui na Terra tem um objetivo, mesmo que nós não entendamos neste momento, mas ele tem um objetivo maior, que é permitir o nosso desenvolvimento, permitir o nosso crescimento. Então ele traz isso de uma forma muito simples para nós.
e até eu diria de difícil compreensão, porque como nós iríamos há 2000 anos atrás entender que aceitando essas dificuldades, essas provas pela qual nós passamos, nós veríamos o reino do céu. Então imagina, sofrendo, 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 e aí vem Jesus e nos fala justamente isso, que a gente tem que ser pacífico, mesmo com aquele que nos agride, mesmo com aquele que nos xinga, que nos ameaça, que nós temos que ser pacíficos. É muito difícil para nós compreender isso, até nos dias de hoje, não é? Temos uma dificuldade muito grande justamente pelo fato de que somos espíritos imperfeitos. E muitas das vezes nos foge essa visão, essa compreensão de que nós vamos reencarnar várias vezes. E esta encarnação atual é um pedacinho de um processo muito maior da evolução do meu espírito. Então, eu tenho essa dificuldade, e eu tenho a dificuldade da caridade, porque eu posso fazer a caridade material, que é a mais fácil, não é? Principalmente agora que nós estamos no período do inverno, então nós temos uma facilidade de fazer a caridade material, porque muitas das vezes no nosso guarda-roupa, enfim, nós temos sobrando alguma roupa, alguma coisa, inclusive muitas das vezes, que saiu de moda. E aí nós pensamos, não, vou fazer a caridade material. E aí eu acabo dando uma blusa, uma calça, um sapato, entregando para alguém, não é? E como uma forma de fazer a caridade material. Mas não é somente essa caridade que nós estamos carentes. É claro que nesse período de inverno, de pandemia, muitos irmãos nossos estão desempregados, estão passando por uma situação difícil, que exige de nós, então, uma maior compreensão, uma maior dedicação, no sentido de auxiliá-los nesses momentos difíceis. Porque nada mais é do que uma oportunidade. Vejamos o quanto nós, né, o salto evolutivo que essa oportunidade está criando para nós. Muito de nós não estaríamos tão sensíveis se não estivesse passando por essa pandemia. Isso está acelerando o processo. Então, nós vemos em todos os cantos, de todos os lados, pessoas fazendo alimento, fazendo doações e auxiliando os nossos irmãos que, neste momento, estão sendo extremamente prejudicados, nesse momento em que tivemos que restringir o acesso externo, dificultando muito esse processo nosso de buscar o alimento, de buscar, principalmente daquelas pessoas que não têm um emprego fixo, que vivem de bicos, vivem trabalhando, então é justamente muito difícil, não é? Porque se criou um medo muito grande de se contaminar, enfim, e aí essas pessoas que não têm um emprego fixo, que viviam de bicos, também perderam a oportunidade de trabalhar, pedreiro, cabeleireiro, enfim, uma série de serviços, aqueles em que tem um contato muito próximo, estão enfrentando dificuldades. Nós não temos mais shows, então o pessoal que vive da área da cultura passando por dificuldade. Veja nas escolas a dificuldade que está sendo para os professores, para os alunos se reinventar, assim como nós aqui na Sociedade Espírita, que estamos buscando uma nova forma de trazer e de estar próximo de todos. Então, essas oportunidades surgem como um momento de dar um salto quântico, de evoluir de uma forma muito rápida, porque somos obrigados, pela situação que se encontra, a ser caridosos, não é? Ficamos sensibilizados por tudo isso que está acontecendo no nosso planeta, e aí desperta em nós. E aí fica muito claro para nós, não é? Que nós buscamos a felicidade.
E a felicidade é aqui no próprio planeta Terra. Quando nós abandonarmos o nosso egoísmo, não é? O nosso orgulho. E o que a gente tem que lembrar, muitas das vezes, que aquilo para mim é supérfluo, é extremamente necessário para o meu irmão. Que nós estamos numa condição diferente, momentaneamente, nesta encarnação, mas que é extremamente importante que eu possa auxiliá-lo neste processo de superar essa crise que vivemos, não é? Porque quando nós estivermos efetivamente submetidos, né, à lei de amor e caridade, não vai ter mais o egoísmo, não é? Aí todos nós seremos pacíficos. Ainda hoje, infelizmente, vivemos num mundo onde muitas vezes o mais forte, não é, esmaga aqueles que são pacíficos. Hoje fica cada dia mais claro para nós que nós só conseguimos que a violência gera violência. E que a única forma de conseguirmos, não é, a minimizar e diminuir os problemas que nós estamos vivendo no nosso planeta é justamente sendo pacífico, é sendo compreensivo, não é? E aí por isso que Jesus coloca para nós, não é, que este é o caminho, a doçura, a afabilidade, não é? É uma forma que nós podemos manifestar para conseguir tranquilizar. E como nós também, no nosso exemplo, não é? Constantemente quando quando estamos numa dificuldade e alguém vem e nos traz esse afeto, esse carinho, essa atenção, muitas vezes só através de um diálogo, não é? Já nos faz sentir melhor. É claro que ainda, muito de nós ainda, não é? Utilizamos de uma máscara, de uma caridade, aonde por trás tem um terceiro, não é? Uma segunda intenção, uma terceira intenção. Isto é em função da nossa pequenez espiritual. Então, muitas das vezes eu sou brando e pacífico no meu trabalho e dentro da minha família, dentro da minha casa, não é? Eu tenho uma dificuldade muito grande de conviver com os filhos, com a esposa, o esposo, enfim, tem essa dificuldade grande, então eu consigo ter e ser caridoso, paciencioso, não é? Com aqueles que estão distantes, não é? Com aqueles que a minha relação é uma relação distante. E muitas das vezes, com aqueles que são próximos de mim, com meus filhos, enfim, com aqueles da família, eu tenho essa dificuldade. Aí eu sou mais agressivo, aí eu sou mais, falo muitas vezes, não é? De forma áspera, agrido com palavras, e é justamente isso que Jesus nos traz. Muitas das vezes as palavras, elas causam traumas maiores do que uma agressão física. Por quê? Porque justamente isso, essas palavras, quando dito de uma forma agressiva, porque elas refletem aquilo que está dentro do nosso pensamento, do nosso agir, não é? Então, muitas das vezes, nós vestimos uma máscara nessa relação em sociedade, mas toda máscara ela cai. Chega um determinado momento que sai dos nossos lábios aquilo que está no nosso coração. E esse é o convite que Jesus faz para nós. Porque eu posso estar falando algo com doçura, mas se no meu coração está cheio de veneno, isso, em um determinado momento, vai vir à tona, vai se apresentar. Então, Jesus traz justamente para nós isso, que a gente tem que buscar essa harmonia
para que a gente possa harmonizar os nossos lares, harmonizar a nossa família, não é? A nossa casa, e com isso ir contaminando os vizinhos, os nossos parentes, não é? Porque quem gosta de visitar alguém ou estar com alguém que está em desarmonia, não é? Nós não nos sentimos bem. Nós sempre buscamos e queremos estar junto com aqueles que são brandos e pacíficos, não é? Quando nós estamos em desarmonia, nós buscamos aqueles justamente para nós nos harmonizarmos, não é? Então, não basta que dos nossos lábios, né, lábios saiam, né, leite e mel, se o coração, de alguma forma ou de outra, está cheio de ódio, não é? Então, as aparências, elas conseguem enganar aos homens por um determinado momento, mas a Deus ninguém engana. Deus, na sua infinita bondade, está nos acompanhando, vendo todas as nossas ações e os nossos pensamentos, não é? E chegará um dia em que nós retornaremos para a parte espiritual e aí a nossa consciência é que vai pesar, não é? É a nossa consciência que vai nos levar a uma reflexão do que fizemos, do que erramos, do que acertamos, não é? E por que a paciência? Porque a paciência é o que nós precisamos, não é? Porque todos nós aqui no planeta Terra estamos sujeitos a dores, a sofrimentos. Faz parte do nosso processo. Sempre que nós nos afastamos daquilo que Jesus nos ensinou, nós sofremos, não é? Nós sofremos. Então, a dor é uma bênção, porque ela é que acelera o processo de evolução. Como eu falei antes, não é? Nós estamos passando por uma pandemia. E esta pandemia, nós estamos dando um salto evolutivo. Tivemos que repensar, que mudar uma série de formas de nos relacionar. Então, veja que é uma dor. Nós temos muitos irmãos nossos que estão desencarnando, não é? Assim como desencarna também por outras doenças, não é? Então, e aí está fazendo com que a gente mude a nossa forma de relacionar e permitindo assim esse crescimento. Por quê? Porque nós temos que aceitar. Não existe nenhuma forma que nós possamos fugir dessa situação. Não é? Então, todos nós estamos condenados a ficar em casa e é uma oportunidade. Nós temos que enxergar e ver isso e ser pacientes. Não é? A própria paciência é uma caridade, não é? Ensinada por Jesus, ensinada pelo Cristo, não é? A caridade não consiste simplesmente em dar esmola para o pobre, como eu falei, mas a caridade também com relação aos nossos sentimentos, eliminar de nós o nosso rancor, não é? Para evitar esse sofrimento, porque a vida não é fácil. Não é? Não é muito fácil estar enfrentando tudo isso que nós estamos enfrentando, todas essas dificuldades, não é? Isso nos leva, muitas das vezes, se nós não tivermos essa confiança e essa certeza de que tem um motivo para esse nosso, pelo qual nós estamos passando por isso. Parece que o fardo é muito pesado, mas já foi dito para nós que o fardo é dado de acordo com a nossa capacidade, não é? E isso então está nos movendo para um crescimento maior, para uma evolução espiritual. Nós temos que ter coragem. Cristo é o nosso modelo, não é? Ele já exemplificou para nós. Se nós estamos espiando hoje, se nós estamos passando por uma dificuldade, é porque em algum dado momento
se não nesta encarnação, numa encarnação anterior, nós fizemos por merecer. Nós tivemos alguns débitos e é dado para nós agora a oportunidade da gente recuperar isso, não é? Nós temos que obedecer e ter resignação. Ninguém sofre, ninguém passa por dificuldade sem um motivo. Tudo aquilo que nós passamos, que nós muitas das vezes entendemos, não é? Como um sofrimento, não. É sempre uma oportunidade de crescimento. E não adianta nós nos revoltarmos, nós nos enfurecermos, porque isso só vai fazer mal para nós. Nós temos que ter obediência e aceitar, ter resignação. Porque somente assim é que nós conseguiremos enfrentar essas dificuldades. Não existe outra forma. Não existe, não é? Nós até podemos vestir uma máscara, como eu disse, dizendo que não, que está tudo ok, que não. Nós temos que buscar o consolo justamente em Jesus. E a doutrina espírita para nós, ela é muito clara, porque é uma fé raciocinada. O que significa isso? Que tudo tem uma explicação muito clara para nós. E nós podemos, né, sendo muito sincero, toda vez que nós nos afastamos dos ensinos de Jesus, nós sofremos. Nos vem muitas das vezes o nosso orgulho, o egoísmo, erramos, não é? E temos a dificuldade de aceitar e admitir esse erro. E quanto menor a nossa evolução moral, mais, digamos assim, agressivos, mais pensamentos ruins nós temos, principalmente com relação aos nossos irmãos. Então, Jesus veio com as bem-aventuranças, e aí bem-aventuranças, como foi dito, é a felicidade. Então, ele fala sempre nas bem-aventuranças de sofrimento, porque o sofrimento e a dor é que nos leva a esse crescimento. E aí a pergunta, né, que a gente poderia fazer, mas eu não quero mais sofrer. Bom, a única forma de nós não sofrermos tanto é não transformar essas dificuldades ou provas pelas quais nós estamos passando, que é merecido porque Deus é justo. Então, se nós estamos passando, merecemos passar por isso. Então, a gente tem que aceitar e buscar o entendimento. Tudo passa. Tudo na nossa vida passa. Quantos sofrimentos nós já tivemos, não é? Há tempos, quando se perde um emprego, quando se perde uma pessoa amada, não é? Quando, enfim, alguém nos abandona no sentido de sair para viajar, ou até mesmo uma relação, e se imagina que esse sofrimento não vai se conseguir vencer. E se vence. Tudo se vence na vida. Por quê? Porque nós estamos justamente, essas oportunidades, são oportunidades de aprendizado. Todo sofrimento para nós é uma oportunidade de aprendizado. E é uma bênção, porque elas aceleram o nosso processo de crescimento, não é? E de evolução. Então, o que acontece? Muitas das vezes, não é? O orgulho nos leva a julgar que nós somos mais do que somos, na verdade. E muitas das vezes nos comparamos com os nossos irmãos e nos colocamos acima, como se existisse, não é? Aqueles que são muito superiores. Nós sabemos que aqui no planeta Terra, a grande maioria dos espíritos aqui encarnados estão no mesmo grau de evolução, muito próximos, não é? Então, nós temos que entender isso, que muitas das vezes aquilo que eu vejo no meu irmão é a minha forma de agir.
mas essa cegueira momentânea não permite que eu veja isso. Então, eu me colerizo com aquele comportamento do irmão e não consigo a entender que muitas das vezes eu tenho esse tipo de comportamento, como eu disse, na minha família, com aqueles que me são caros, que me são próximos. Muitas das vezes eu tenho mesmo. Então eu enxergo nos outros aquilo que eu tenho. E é isso que Jesus vem trazer para nós nestas passagens. Ele vem trazer de uma mudança puramente materialista, porque se acreditava naquela época que a felicidade estava nas coisas da matéria, não é? E aí ele traz para nós, demonstrando que a felicidade está justamente em aceitar, não é? Todas essas dificuldades que nós passamos. Elas fazem parte de um processo de evolução e de crescimento. Não tem como nós evoluirmos sem passar por essas dificuldades. Mas, a partir do momento em que nós compreendemos que isto é para a nossa evolução, que tem um único objetivo, permitir a nossa evolução, aí as coisas se tornam mais fáceis. A gente começa a compreender que isso é uma passagem de um ponto muito maior, de algo muito melhor que está preparado para nós, mas que nós só chegaremos lá quando nós conseguimos compreender, não é? Quando nós tirarmos o egoísmo, o orgulho, não é? E fomos efetivamente mais calmos, pacientes, não é? E entender que tudo tem um motivo. E aí, a partir do momento que eu tenho essa compreensão, eu me torno mais caridoso para com o próximo. Porque eu entendo que muitas das vezes aquela violência, aquela agressividade dele é justamente fruto de um processo que ele não conseguiu descobrir ainda, que ele ainda não conseguiu entender. Se eu entendo, não é, e tenho a compreensão, eu nunca irei revidar uma agressão, eu nunca irei tratar em forma descortês, nunca irei desejar o mal. É essa a proposta que Jesus traz para nós, de que nós sejamos um exemplo de amor, não é? Então, esse é o convite que Jesus traz para nós. Difícil eliminar esses vícios? É muito difícil, mas somente nós. Nós temos que deixar de enxergar no próximo aquilo que está dentro de nós. Esse é o convite, não é? Então, aos olhos de Deus, vale muito mais ser odiado do que odiar. Ser ofendido de que ser o ofensor. Ser perseguido do que perseguir. Então, em resumo, não é? O bem-aventurado que são brandos, porque depois possuirão a terra, é justamente isso. Nós temos que ser brandos e pacíficos. Com as mudanças previstas para o nosso planeta, como eu disse, deixando de ser um planeta de provas e expiações, passando a ser um planeta de regeneração, aqueles que não compreenderem aqueles que continuarem sendo violentos, rebeldes, não herderão a terra. A terra é dos brandos e pacíficos. O que significa isso, não é? Que aqui no planeta Terra não irão reencarnar esses espíritos que não compreenderam isso. Eles não terão mais a oportunidade de retornar a esse planeta. Aqui é um planeta que estará reservado aos brandos e pacíficos. É isso que Jesus nos disse, não é? Há 2000 anos atrás. E nós ainda insistimos, não é? Em viver nesse sofrimento.
naquilo que somos o dono da verdade, não é? Então, fica o convite para todos os irmãos para que reflitam, para que pensem a respeito justamente disso, de que estamos num processo de crescimento, num processo de evolução. E somente conseguiremos isso se formos brandos e pacíficos. Aí está o segredo, não é? Para conseguirmos evoluir moralmente. Enquanto nos revoltarmos, enquanto não aceitarmos todas as condições que nos são apresentadas nessa experiência encarnatória, será muito difícil. Então, que todos nós possamos refletir e entender que, através da brandura e da passividade, é que nós conseguiremos compreender e evoluir moralmente. Esse é o convite que Jesus nos fez aos 2000 anos e que nós tenhamos, então, muita paz, muito amor em nossos corações, na certeza de que tudo aquilo que nos acontece, tudo aquilo que está programado para nós vivenciarmos, estamos vivenciando. Não é? Eu agradeço a todos pela oportunidade e desejo a todos muita paz e muito amor.